Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de nefrologia. Vou projetar para vocês aqui os slides. Enquanto isso, eu queria aproveitar para esclarecer mais uma vez que todos os exercícios, pessoal, tanto da disciplina de nefrologia quanto de oncologia, que são as que eu ministro para vocês, os exercícios devem ser feitos através do link, tá? Os exercícios não devem ser entregues na escola, nem enviados para o meu e-mail ou WhatsApp, tá? Os de nefrologia e oncologia. Cada professor está fazendo da maneira que é mais conveniente para si, tá? Estou esclarecendo mais uma vez porque tem algumas pessoas que ainda estão com dúvida. E quando vocês fazem os exercícios através do link, fica registrado para mim a hora, o dia. É muito mais fácil de fazer a correção para poder dar nota para vocês. Eu não tenho condição de ir toda semana na escola buscar os exercícios, né? Ou de ficar recebendo por e-mail ou WhatsApp. Porque fica muito mais complicado organizar todas as notas, tá? Então, por isso eu criei um sistemazinho para as minhas disciplinas de nefrologia e oncologia, então todo mundo aí faça os exercícios pelo link, ok? Ao final de cada aula sempre tem um exercício para vocês, beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui a câmera, só para ter mais espaço na tela, para que vocês possam ver a minha projeção. Então vamos dar continuidade à disciplina de nefrologia hoje, né? Na aula passada, só um minutinho, travou. Na aula passada, eu deixei para vocês um exercício, foi o exercício 1 de nefrologia, né? E que várias pessoas fizeram. Eu trouxe aqui a correção do exercício hoje para que a gente possa passar para o próximo tópico da disciplina, tá? Eu acho que assim fica mais fácil, que aí a gente discute também os exercícios, por mais que eu faça a correção, eu discuto com vocês também as respostas por aqui. Então, gente, no exercício 1 da aula passada, eu pedi para vocês escreverem quais eram as estruturas que compunham o sistema urinário, né? Então, as 4 estruturas são rins, ureteres, bexiga e uretra. Se eu não me engano, todo mundo acertou. Essa era a pergunta mais simples, né? Porém, extremamente importante, vocês precisam saber. A questão de número 2, pedi para que vocês citassem ao menos 3 funções do sistema urinário. Então, várias pessoas citaram, inclusive, mais do que 3, né? E todas estavam certinhas. Vocês seguiram aí os slides, estavam ok. Então, o sistema urinário, ele serve, né? O sistema renal ou urinário, assim como queira chamar, ele tem como função, além de formar urina, né, de eliminar as excretas, vamos dizer assim, os produtos residuais do nosso corpo, e formar urina, ele regula os eletrólitos, ele faz o controle do balanço hídrico, né, controla a pressão arterial, regula a produção de eritrócito, síntese de vitamina D, equilíbrio de cálcio e fósforo, entre outras coisas também. Então, o sistema renal e urinário, ele não serve só para formar urina, não só para eliminar água, né, e sais do nosso corpo. Ele tem diversas funções. E todos vocês aí captaram a mensagem, acertaram as questões. Na questão número 3, pedi para que vocês descrevessem os itens que compõem a anatomia tanto interna quanto externa dos rins. Então, assim, algumas pessoas se confundiram um pouquinho na resposta. Então, eram itens da anatomia externa, da parte externa, e itens, né, da parte interna, tá? É claro, gente, que as disciplinas que nós passamos aqui para vocês
São disciplinas mais sucintas, né, mais curtas, que se adequam ao cronograma de um curso técnico de enfermagem, né? Então, a gente poderia destrinchar muito mais a anatomia, né, a fisiologia dos órgãos, entre outras coisas. Eu sei que muita gente respondeu bem completinho, estava ótimo, mas eu percebi que várias pessoas também se confundiram um pouquinho na resposta. Então, na parte externa dos rins, o que era importante de vocês colocarem é sobre o tamanho, né, o comprimento, a largura, a característica do rim, né, sendo que um é um pouco menor do que o outro, né, que fora do rim encontra-se a glândula suprarrenal, que fica acima de cada rim. Então, essas eram exemplos, né, de características que vocês deveriam ter colocado para exemplificar aí, descrever quais eram os itens da anatomia externa dos rins. Já na anatomia interna, o que eu gostaria realmente era que vocês citassem o córtex e a medula, que foi o que a gente viu na aula passada, né? E dentro de cada um deles, explicar, né? O córtex, então, é aquela camada mais externa, granular do rim, composta principalmente por glomérulos e tubos, né? Enfim. E a medula, a porção mais interna ali do rim, onde tem as alças de Henle, os vasos, ductos coletores e etc. Então, era nesse sentido. A questão número 4, perguntei por que a uretra feminina é diferente, né, da uretra masculina. Elas têm características distintas, né? Por exemplo, a uretra masculina possui curvatura, uma curvatura que não possui na uretra feminina, né? Justamente pela característica masculina, né? O homem tem o pênis e no homem a uretra ela tem funções um pouquinho diferentes, né? Da mulher. Então também tem características diferentes, né? Como, por exemplo, a uretra masculina é dividida em 3 porções, que é a prostática, membranácea e esponjosa, né? Além de servir para a eliminação da urina, a uretra masculina também tem uma abertura, né? Tem um ducto ejaculatório. Então, essas são diferenças da uretra feminina. A posição da uretra feminina também é diferente do homem, justamente pela anatomia, tá? Então, era isso que eu queria que vocês descrevessem. Na pergunta seguinte, a questão é quais são as características da uretra masculina. Aí vocês poderiam descrever de forma mais detalhada, né? Tudo isso que a gente acabou de falar. Como é a uretra masculina, desculpa. Falar sobre essa curvatura, falar sobre essas 3 porções que são específicas, né? Membranosa, prostática e esponjosa. Falar também dessa abertura, né? Produto ejaculatório. No mais, era isso, tá? De uma maneira geral, gostei muito das respostas. E aqui é só para dar um feedback para você sobre os exercícios. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, continuando o assunto, né? Na aula passada, a gente viu a anatomia do sistema urinário, renal. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a fisiologia renal. Por que isso é tão importante? Porque de agora para frente a gente vai começar a estudar as doenças que podem acometer os rins, né? E, consequentemente, o tratamento. Então, a gente precisa ter entendido muito bem qual é a anatomia e a fisiologia para que a gente possa entender sobre as doenças e sobre os tratamentos. Então, vocês já viram na aula passada, né? Que o nosso sistema renal urinário é composto por rins, ureteres, bexiga e uretra, só para relembrá-los. Então, esse sistema exerce diversas funções no nosso organismo, como a gente viu anteriormente, né? Dentre elas, uma
função de extrema importância, vamos dizer assim, a principal função, né, é a excreção. Por quê? O nosso corpo, à medida que a gente ingere líquidos e alimentos, né, a gente vai acumulando substâncias e que não necessariamente todas elas são boas para o nosso corpo, né? A gente tem substâncias que também estão em excesso ou que são prejudiciais ao nosso organismo e nosso corpo é muito inteligente, então ele tem que excretar, ele tem que eliminar essas substâncias. O nosso corpo também elimina água, né? Se tiver em excesso, então ele faz muito bem essa regulação de tudo que é bom e é ruim para o nosso corpo. O que está em excesso, o que está fazendo mal, o que é ruim, a tendência é que ela seja eliminada. Como, por exemplo, a água, sais minerais, células mortas ou alteradas, né? Alguns resíduos também de atividades celulares. Por isso, eles têm que ser eliminados. Através dos rins, é possível separar do sangue as substâncias que são ruins, né, nocivas, e eliminá-las, então, do nosso corpo através da urina. Por isso, esse sistema é tão importante. Como eu já disse, além dessas substâncias que não são benéficas, né, no nosso corpo, que são em excesso no nosso corpo, os rins também eliminam água. Essa eliminação de água é extremamente necessária, porque junto com essa água, a gente consegue eliminar esses rejeitos, né? Essas substâncias ali que não estão sendo legais ou que estão em excesso no nosso corpo. E também a gente consegue controlar a pressão arterial através da eliminação de água na quantidade necessária. Então, a gente precisa entender agora como exatamente funciona essa excreção, que é uma das funções, né, mais importantes, vamos dizer assim, do sistema renal. A gente já viu que o néfron é a unidade funcional do nosso rim. Deixa eu colocar aqui a setinha para vocês. Então, aqui temos o rim. Se a gente pegar aqui um pedacinho do rim, fizer um corte e aumentar isso, a gente vai conseguir ver o néfron, que é essa unidade funcional, que é quem vai fazer essa filtração, quem vai fazer esse controle dos sais, eletrólitos e eliminação dos excessos e da água, tá? Então, lembrando, o néfron é composto pela cápsula glomerular, aqui por fora, os glomérulos, que é esse emaranhado de vasos aqui dentro, o tubo proximal contorcido, ou tubo contorcido proximal, né? É comum ver os dois nomes, mas trata-se da mesma coisa. Túbulo distal, a alça de Henle, formatinho de U aqui, mais fininha, e o túbulo coletor. Então, essas são os itens, né, as características de um néfron, tá? Então, a urina, ela se forma lá nos néfrons. Existem duas etapas que são muito importantes que vão contribuir para a formação da urina. É a filtração glomerular e a reabsorção renal. Além dessas duas etapas, existem outras também, como a secreção e a excreção, que é o que a gente vai destrinchar a partir de agora, para que vocês entendam como que ocorre a formação da urina e eliminação, né, desses rejeitos. Bom, a primeira etapa, então, é a filtração glomerular. Essa filtração glomerular vai ocorrer aqui na cápsula glomerular. Como ocorre, né? Através da arteríola eferente, que vai entrar aqui nos glomérulos, entrar com sangue, né? Nos glomérulos, parte do plasma sanguíneo do glomérulo renal
vem aqui para a cápsula glomerular. E através de uma alteração de pressão que acontece entre esse ambiente interno aqui, onde tem esse emaranhado de vasos, e esse ambientezinho aqui, ó, esse espaço aqui da cápsula de Bowman, essa diferença de pressão que vai ter daqui para cá é que vai fazer com que passem substâncias, como vocês estão vendo aqui na figura, passem substâncias, né, que é o processo de filtração do glomérulo para a cápsula de Bowman. Essas substâncias, isso aqui chama filtrado, tá? Tudo que for filtrado, como o próprio nome já diz, né? Dessa parte aqui, onde o sangue está correndo aqui nesse emaranhado de vasos, tudo que for filtrado aqui, dessa parte do glomérulo para a cápsula de Bowman, então vai chamar filtrado. Esse filtrado é um tanto de coisa, tá, gente? Por exemplo, água, glicose, vitamina, aminoácidos, sais minerais, várias substâncias vão ser filtradas e vão ficar aqui na cápsula de Bowman. Mas, além dessas substâncias que eu falei, que são substâncias boas, né, para o nosso corpo, também saem outras substâncias, substâncias tóxicas ou que são inúteis para o nosso organismo. Por exemplo, a ureia e ácido úrico, tá? Depois que todas essas substâncias aqui que estão sendo filtradas da cápsula glomerular, né, esse filtrado, sai, ele vai passar para os túbulos renais, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, esse processo só ocorre através da diferença de pressão da parte aqui interna, que é a cápsula glomerular, para a cápsula de Bowman, tá? Isso vai fazer com que essas substâncias vão sair aqui do glomérulo e vão passar para a cápsula de Bowman, gerando então o que a gente chama de filtrado glomerular, tá? Esse processo não é um processo seletivo, ou seja, passam todas as moléculas e substâncias que são pequenas, tá? Moléculas grandes ficam retidas. Então, o próximo passo, a próxima etapa é de reabsorção renal. Esse processo é onde há o retorno do sangue, retorno ao sangue, né, daquelas substâncias que foram filtradas, mas que ainda são úteis para o nosso corpo, que estão lá no filtrado, mas que vão fazer falta. Então, o corpo faz uma reabsorção, como o próprio nome já diz, tá? Então, deixa eu achar minha setinha aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui ocorre a filtração. Então, o filtrado glomerular vai vir para cá, vai ficar aqui no túbulo renal, né? E aqui no túbulo renal começa a acontecer a reabsorção, tá? Então, essas substâncias reguladas aqui, que o nosso organismo ainda precisa, que são úteis para o nosso corpo, vão retornar aqui para o nosso sangue. Porque lembra que a membrana aqui é permeável? Então, passou muita coisa, passou até que não devia. Então, na hora que chega aqui, o corpo vem e resgata de novo. Fala, opa, peraí, isso é glicose que eu preciso. Ah, isso aqui eu preciso. E vem e resgata de novo aqui para o nosso sangue, para a corrente sanguínea, tá? Então, vem para esses capilares sanguíneos, né? Esses capilares, gente, eles vão ficar aqui envolvendo os túbulos. Quando a gente mostra a figurinha assim, parece que é tudo muito simplório, né? Mas é um emaranhado de vasos, tá? Isso aqui é só para ficar mais claro para a gente conseguir entender o processo, tá? Então, essa fase aqui de reabsorção, ela é necessária para que a gente possa recuperar as moléculas que foram filtradas aqui nesta parte, né?
mas que ainda são essenciais para o nosso corpo. Como essa parte é muito permeável, elas passaram, mas o nosso corpo ainda precisa dessas moléculas, então elas vão retornar aqui para a circulação, tá? Esse processo acontece principalmente aqui nessa primeira parte do túbulo, que é o túbulo proximal. Algumas moléculas, por exemplo, para vocês entenderem que são muito reabsorvidas aqui, que passam, né, no processo de filtração, que são muito absorvidas aqui, são aminoácidos, glicose, ureia, sódio e água também, principalmente, ok? A próxima fase é a fase de secreção. A fase de secreção, né, do mesmo jeito que existem moléculas que devem retornar à circulação, existem outras moléculas que também precisam sair da circulação. Só que elas não passam por esse caminho aqui, que é o caminho, né, tradicional. Elas não são filtradas por esse caminho aqui, tá? Então, elas são excretadas através da secreção. Então, existe uma via específica para poder liberar essas outras substâncias que o nosso corpo não tem interesse, né? Que de alguma forma podem ser prejudiciais ao nosso corpo, mas que não passam por esse processo aqui de filtração. Por exemplo, íons de hidrogênio, potássio, amônia, né? São alguns importantes, né? Que precisam ser secretados. Então, o processo da secreção é esse aqui, ó, onde vocês estão vendo o S. Essas substâncias vão sair aqui diretamente da corrente sanguínea, de capilares que estarão envolvendo os túbulos, e vão passar diretamente aqui para os túbulos. Ou seja, elas não vão entrar por aqui, serem filtradas para seguir o túbulo, tá? Elas vão ter um caminho aqui diferente. A via delas é a da secreção, ok? Essa figura é bem interessante. Aqui mostra filtração no Fzinho, né? A reabsorção, que é quando o corpo resgata, né? Substâncias ali importantes que passaram aqui pela filtração. O Szinho de secreção, que é quando o corpo elimina ali, quer jogar ali para os túbulos substâncias que não são interessantes para o nosso corpo, mas que não vão passar aqui por essa via de filtração. E no final disso tudo, a gente tem como resultado o que foi excretado, a fase final, tá? Que é a excreção. Então, depois desses três processos de filtração, reabsorção e secreção, que a gente falou, explicou agora, a gente tem a fase final, que é a excreção, que vai ser a formação da urina propriamente dita, né? Já com todas essas substâncias que passaram por todo esse processo e que serão eliminadas do nosso corpo. Então, mais um desenho. Todos esses desenhos estão mostrando a mesma coisa, tá, gente? Isso aqui que eu estou explicando para vocês é muito complexo, muito mais complexo do que está descrito aqui. Mas não cabe, nesse momento, né, para um curso técnico, falar sobre outros processos mais complexos. Então, eu estou tentando explicar de uma forma mais simples, para que vocês entendam o processo, né, e não precisem decorar coisas difíceis, né, que às vezes a gente vê na graduação, na faculdade, para poder entender melhor esse processo, tá? Então, de uma maneira geral, acontece assim. O sangue entra pela artéria eferente e vai ficar passeando aqui, só para a gente fazer uma revisãozinha, vai ficar passeando aqui. Esse processo aqui vai fazer a filtração das substâncias que vai estar aqui correndo nesse sangue, né? Aí o sangue sai por aqui pela artéria aferente. As substâncias que foram filtradas aqui, o filtrado glomerular, ele vem para o túbulo
proximal. Aqui ocorre muita reabsorção de substâncias e água. Ocorre também a secreção de substâncias que são prejudiciais ao corpo, mas que não passam por esse processo, então elas também vão cair aqui no túbulo. Essas substâncias vão continuar descendo, esse filtrado, vão continuar descendo aqui, vão passar pela alça de Henle. Aqui também ocorre muita reabsorção, tá? No desenho acima a gente não tinha especificado tanto todas essas partes, né? Porque lembrem-se que o túbulo ele é dividido em proximal, distal e alça de Henle, né? Lá a gente tinha falado bem sucintamente no slide anterior, mas é assim que ocorre. Próxima que a alça de Henle ocorre mais reabsorção. E no túbulo contorcido distal também ocorre reabsorção e também ocorre secreção de substâncias. Por quê? Aqui, muito próximo dos túbulos, tem esse emaranhado de vasos, né, que vão, durante esse processo aqui, secretar substâncias que o nosso corpo precisa eliminar. E no final, vai gerar o que a gente conhece como urina, né? Que nada mais é do que água e sais e substâncias que o nosso corpo quer eliminar, que vão cair aqui nos ductos coletores, vão ser armazenadas lá na bexiga, né? Vão passar pelo ureter, bexiga, uretra, até ser eliminado, ok? Então, assim, não é difícil de entender o processo, é um processo relativamente simples, né? Quando a gente explica assim, sem detalhar tanto, né? Outras questões, porque não cabe aqui para o curso técnico, mas é de extrema importância, porque a partir de agora a gente vai começar a ver as doenças, como eu falei para vocês. Vocês precisam, essas 2 primeiras aulas foram, acho que, as mais importantes, por isso que eu estou tentando fazer com que elas fiquem mais simples, mais fáceis, né? Eu sei que às vezes fica até um pouco repetitivo, mas vocês vão precisar desse conhecimento da primeira e da segunda aula para a gente poder partir para as doenças que vão acometer os rins, tudo bem? E também para entender como é que é o tratamento, né? Porque o processo de filtração do sangue, de formação da urina, de eliminação de substâncias, que é feito através dos tratamentos, né, diálise e hemodiálise, eles são baseados no que acontece no nosso corpo fisiologicamente, né, que é isso que a gente acabou de ver. Então, vocês vão precisar disso aqui para poder entender o restante da matéria durante esse semestre, tá? Então, aqui mais uma figurinha, só para que vocês fixem aí as 4 fases: filtração, reabsorção, excreção, e aqui vai ter a urina já concentrada. Faltou aqui a secreção. Sumiu o quadrinho, mas aqui ainda tem a secreção, tá, gente? Bom, é isso. Eu queria passar para vocês um videozinho super interessante aqui que tem na internet, que é mais animadinho, que dá para visualizar essas fases que eu falei. Eu vou ir pulando algumas partes do vídeo, porque às vezes ele aborda muito mais coisas que a gente está estudando aqui, que eu falei para vocês que não é o foco do curso técnico, tá? Mas aí eu vou explicando para vocês. Para o ureter, indo em direção à bexiga. Para realizar suas funções, o rim possui milhares de unidades microscópicas chamadas néfrons. Na imagem representamos apenas 2 néfrons. Cada néfron trabalha independente, filtrando, reabsorvendo e formando a urina. Então, como deu para vocês verem e ouvir aí, né? Isso aqui é uma representação do néfron, tá? Aqui um néfron e aqui outro néfron, tá?
córtex, medula, né? Então, ele perpassa aqui pelas duas partes internas dos rins. A urina produzida cai nos tubos coletores. Bom, o nefro é formado basicamente por um glomérulo, a cápsula de Bowman e um longo túbulo que desemboca nos tubos coletores de urina. É no glomérulo que ocorre a primeira etapa, a filtração. O sangue entra no glomérulo pela arteríola aferente e sai pela arteríola eferente. Repare que o sangue filtrado nesse percurso e as substâncias vão parar na cápsula de Bowman, para depois serem escoadas para os túbulos conforme a seta. Mas como que ocorre essa filtração? A filtração ela ocorre por diferença de pressão. Você precisa entender que as substâncias só irão sair do capilar glomerular se a pressão dele for maior do que a pressão no espaço de Bowman. Lembre-se que a maior porção do sangue é água. Portanto, a água no capilar exerce uma pressão de 60 milímetros de mercúrio. Então, gente, nessa parte aqui, vocês viram o desenho mais animadinho, né? Fica fácil de entender. Entra o sangue, a filtração, as substâncias vão passar aqui para a cápsula de Bowman. Ele está explicando, né, o que eu já tinha falado para vocês, que isso ocorre através dessa diferença de pressão dessa parte interna para essa parte aqui externa, né, que é a cápsula de Bowman. Aqui ele vai falar mais especificamente sobre as pressões, mas isso são informações que vocês não precisam se ater. É importante vocês entenderem, né, que há essa diferença de pressão. Aqui a pressão, aqui na parte interna, né, no glomérulo, tem que ser maior, porque senão não consegue haver essa filtração, que é essa passagem das substâncias para a cápsula de Bowman. Vou até pular essa parte aqui das pressões, que vocês não precisam decorar isso. Nesse primeiro momento, não é seletiva. Perde-se muita substância necessária ao organismo. Como a filtragem não é seletiva, muita coisa precisa ser reabsorvida de volta para a corrente sanguínea. E isso ocorre nos túbulos renais. Eles são divididos em três partes: túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Nos túbulos ocorre a reabsorção de substâncias como água, glicose, aminoácidos, bicarbonato, sódio e cloro, entre outras. Em menor quantidade de reabsorção, temos como exemplo ureia, e a creatinina é totalmente eliminada, ela não é reabsorvida. Como que ocorre essa reabsorção? Você já precisa entender como funciona o transporte de substâncias pela membrana. Procure um vídeo ou um livro. As substâncias, para serem reabsorvidas, precisam passar pelas células da parede do túbulo, em amarelo. Pelo interstício, que é um espaço entre as células do tubo e do vaso, destacado em preto. E, por fim, chegam às células dos capilares, adentrando novamente na corrente sanguínea. Os tipos de transportes serão diversos, como transporte ativo. Aqui, pessoal, ele está explicando sobre como é feito esse transporte dessas substâncias aí que vão passar pela membrana, tá? Isso aqui nós não vamos entrar nesse detalhe, porque isso aqui é mais complexo e a gente demoraria muito mais, né? Não cabe aqui para o curso. Então, eu vou pular essa parte. Proximal ocorre a maior parte da reabsorção das substâncias necessárias ao organismo. A água é reabsorvida em 65% nessa parte. A glicose e os aminoácidos são quase inteiramente reabsorvidos. Então, como vocês podem ver, nessa parte aqui do túbulo proximal, aqui, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, que é essa parte de verde que ele coloriu aqui. A reabsorção de água, glicose, aminoácidos é altíssima nessa parte aqui do túbulo proximal. Alguns sais e outros produtos eles são reabsorvidos em quantidades moderadas, como o sódio, cloro e o bicarbonato. O sódio, glicose e aminoácidos
Aqui, pessoal, ele vai explicar como que é esse processo de passagem, né? Vou pular, vocês não precisam saber. A primeira parte é a descendente. Continua a reabsorção de água com mais 20%. O fato da alça ser comprida proporciona tempo para a reabsorção adequada da água. A parte ascendente da alça é impermeável à água. Então, o que ele está dizendo aqui é o que a gente tinha visto, né? Que não é só na parte proximal que há absorção ali de substâncias, né? E de água. Isso também acontece muito aqui na parte descendente e menos na parte ascendente. Mas nesse trecho ocorre a absorção ativa de mais sódio, cloro e potássio, controlando assim o nível de diluição do filtrado, deixando... No entanto, nessa última parte aqui, que é a parte ascendente, não acontece tanta absorção de água, mas acontece reabsorção de outras substâncias, né, que vão causar no final o equilíbrio, né, que a gente precisa no organismo. Menos concentrado de acordo com a necessidade do corpo. Não fique perdido quando eu digo que o filtrado irá ficar menos concentrado. Eu quero dizer que ele estará... Vamos para a partezinha final. Não podemos deixar de falar do justaglomerular. O que é isso? Apesar do esquema, nós precisamos imaginar que o túbulo distal tem uma parte próxima do glomérulo, em contato com os... Essa parte é muito interessante. Deixa eu voltar aqui. Apesar do esquema, nós precisamos imaginar que o túbulo distal tem uma parte próxima do glomérulo. Pronto, parei aqui para conseguir explicar melhor para vocês. Essa partezinha final aqui, que é o que ele está explicando, chama aparelho justaglomerular. Por quê? Quando a gente vê nas fotinhas assim, a gente vê tudo separadinho, né, bonitinho, mas isso é só um desenho para a gente entender. Na vida real é tudo um emaranhado de coisas próximas das outras, né? De vasos, túbulos. Então, no nosso organismo mesmo, esse aparelho justaglomerular, que é essa parte aqui distal do túbulo, ela fica muitíssimo próxima dessa parte aqui, como vocês estão vendo aqui, tá? E é extremamente importante essa ligação entre essas duas partes, porque é isso aqui que vai controlar o fluxo, né, de entrada de sangue para poder fazer a filtração das substâncias aqui. Então, quando é necessário, a constrição, a diminuição ou o aumento aqui do fluxo de sangue para dentro aqui do glomérulo para poder fazer a filtração de água e outras substâncias. Contato com o seu componente vascular, ou seja, a arteríola aferente e a arteríola que regula o fluxo sanguíneo renal. Pular um pouquinho. Por exemplo, no momento do... Prontinho, gente. Aqui já vai falar sobre outras coisas. Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Eu acho esse videozinho muito interessante. Vou deixar o link dele também para vocês verem aí abaixo nos comentários, depois que a aula for postada, porque ele é bem legal. Deu para perceber que ele é mais detalhado, né? Trata de outras questões que a gente não trata aqui, que, né, não é necessário aqui no nosso curso técnico. Mas é bem legal vocês conseguirem ver, porque tem os desenhinhos mais animadinhos, né? Conseguir entender bem essa questão, ok? Então, gente, hoje a aula foi mais curtinha, mas extremamente importante. Espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque a gente vai precisar disso muito agora, né? Para dar continuidade à disciplina. E eu vou deixar abaixo aqui da aula, na verdade, né? Da videoaula, eu vou deixar os exercícios de número 2, tá? Não coloquei eles aqui para justamente não causar confusão no pessoal aí, para todo mundo responder através do link. Vou mandar também
o PDF dessa aula para o e-mail da turma, como eu já tinha feito nas outras aulas, para ajudar vocês aí. Qualquer dúvida, pessoal, vocês continuam tendo meu contato, é meu e-mail, né? Ou pode me mandar dúvidas aqui também abaixo da videoaula, tá? Que eu respondo vocês assim que possível. Obrigada pela atenção e um abraço para todos.